Web UPE em sintonia com o conhecimento. E como sempre fazemos todo dia da semana aqui, de segunda a sexta-feira, começamos desdobrando os principais aspectos da política e da economia no Brasil. Com ele, Tiago Santos. Tiago, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. O governo Bolsonaro entregou, ouvintes, ao Congresso Nacional o pacote econômico que pode modificar de forma severa, de forma abrupta e de forma contundente todas as diretrizes econômicas do país, ouvintes. Esse pacote, ele é baseado, ouvintes, em 3 PECs que irão tramitar dentro do projeto central, que é uma PEC do Pacto Federativo, que trata de redistribuir de forma correta os valores relacionados a recursos públicos. Hoje, ouvintes, nós sabemos que a maior parte da fatia fica na mão do governo federal. Então, segundo o ministro Paulo Guedes, haverá uma redistribuição de forma mais equânime e estados e municípios vão receber em até 15 anos cerca de 500 bilhões de reais com essa mudança do Pacto Federativo, ou seja, na ponta onde o cidadão mora, que é o município, vai ter mais verbas para saúde, educação, segurança. E esse é um ponto interessante a ser analisado, porque é uma crítica antiga que é feita por parte da sociedade, de um modo geral, a concentração de verbas na mão do governo federal. Outro ponto importante, ouvintes, que é a PEC emergencial fiscal, que é aquela que, em momentos de crise, de dificuldade fiscal, de fechar as contas do governo federal, ele poderá, por exemplo, diminuir a jornada de trabalho do servidor público, diminuindo também o salário do servidor. Então, é uma forma também de conter os gastos públicos. O governo federal, inclusive, pretende enviar a reforma administrativa que vai diminuir salários daqueles que entrarem no serviço público e também ter a possibilidade de diminuir os salários. Então, seria um ponto interessante no momento emergencial, ou seja, diminuir os gastos, tentar desvincular também algumas receitas que hoje são obrigatórias, são fixas, tentar desvincular e colocar em outras áreas também, para que no momento emergencial as coisas podem andar com mais tranquilidade. Outro ponto importante é a PEC da revisão de fundos, ou seja, ouvintes, o governo avalia que os fundos de investimentos, os fundos públicos, precisam ser utilizados para a erradicação da pobreza, da fome, e que aqueles fundos que estejam parados há muito tempo, eles sejam eliminados. A PEC também trata de, em pouco tempo, eliminar esses fundos de investimento, e só poderá ser criado no governo, fundo de investimento, com aprovação do Congresso Nacional, ou seja, é necessário comprovar a efetividade da importância desse fundo de investimento. E também nós não podemos esquecer, ouvintes, que o governo trará muito em breve a reforma tributária, o início da reforma tributária, com a criação do IVA, o Imposto de Valor Agregado, que pretende agregar uma parte dos impostos que nós temos na União, e também o pacote de estímulo ao emprego, né? O chamado choque de emprego no governo federal, que vai ser baseado em desoneração fiscal, que eu já havia falado na coluna anterior, vai ser baseado na desoneração fiscal e na redução do FGTS para os empresários que contratarem profissionais com salário baixo, né? Ou seja, de baixo custo salarial. É uma forma de estímulo. O que se diz, ouvintes, nos bastidores de Brasília, é que esse pacote econômico é um marco econômico para a nova República Brasileira, porque muda completamente todos os alicerces econômicos
do país, mudando com o Pacto Federativo, com a redistribuição dos valores, essa questão da emergência fiscal, ou seja, ter um teto de gastos e diminuir gastos com custeio da máquina, a questão do fundo de investimento também que precisa ser revisto, a reforma administrativa que vem aí muito forte para tentar diminuir os níveis de carreira e também o salário dos servidores. É uma mudança completa, mas que precisa ser aprovada no Congresso, vai começar a tramitar pelo Senado, o Senado vai precisar avaliar bem e depois, se aprovado no Senado, parte para a Câmara Federal, que precisa ser aprovado também. O governo Bolsonaro acredita que esse pacote econômico seja votado na integralidade até meados do primeiro semestre do ano que vem. Vamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos e trazer qualquer novidade para vocês, porque sem dúvida nenhuma vai impactar diretamente com as nossas vidas. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é @ThiagoTiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde, Tiago. Essa oportunidade será exatamente amanhã, quando o Tiago Santos retorna aqui no programa UPE Negócios, falando pra gente sobre economia, política, desdobrando o que acontece no Brasil, no mundo, coisas que afetam a nossa vida, é importante a gente entender. Mas agora, como já anunciado, vamos iniciar um momento muito importante. Na verdade, é o segundo encontro, segundo momento, nesse formato. Vamos trazer para você sempre no formato de podcast, em formato mais compacto, assuntos importantes, assuntos que impactam a sua vida, que impactam a nossa vida de uma forma geral. E para hoje falar de um assunto maravilhoso, ele estará conosco aqui sempre, né? Mas hoje inicia essa série falando sobre assuntos que fazem parte da nossa vida, que afetam a nossa vida, que é importante entender. Ele que é nosso colunista, ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, filósofo, doutor em filosofia e que traz para a gente uma linguagem muito prática e muito fácil de entender sobre comportamento humano, sobre ética, sobre filosofia, importantíssimo para entendermos a nossa jornada, o nosso conviver com as outras pessoas. A grande pergunta de hoje é: você é perverso? Perversidade é uma coisa que faz parte da natureza humana. Eu pergunto para ele, professor Sandro Saião. Boa tarde. Somos perversos, professor? Pois é, eu acho que a gente deveria retomar aqui o princípio da própria etimologia da palavra, né? O sentido que a palavra carrega, perversão, Perfeito. né? Perversão, ela decorre do pervertere, do latim, né? Que, entre outras coisas, quer dizer o quê? Alterar, corromper, desmoralizar, né? Então, claro, a gente teria aqui um duplo sentido, né? Uma perversão, normalmente, a gente toma ela como algo extremamente negativo, né? Então, a gente perverte, a gente toma a perversão, a gente situa, às vezes, como uma perversão sexual, ou a perversão como uma pessoa perversa, aquela que, né, escolhe uma vítima e aí exercita o seu poder sobre ela, o poder de diminuí-la. Então, a perversão, professor, porque a gente pode já entender, e claro, fique bem claro para todos vocês que nos ouvem aqui, que nos acompanham, a nossa ideia não é esgotar, muito pelo contrário, nenhum assunto que a gente trata aqui, é abrir a discussão, né? Sim. É abrir a possibilidade de falar sobre um assunto que muitas vezes passa despercebido e a gente não quer dar conta dele. Mas, professor, então, eu posso dizer, então, que a perversão, eu posso desviar certos caminhos, né? Eu posso me conduzir de forma inadequada, mas há também a perversão patológica, aquela que é uma perversão de caráter, que faz com que a pessoa comece a contribuir ou então a exercer algumas atitudes que podem impactar na vida de outras pessoas, no bem-estar das outras pessoas. Dentro de uma perspectiva psicológica, a grande referência para pensar a respeito da perversão é Freud. Perfeito. Né? Então, Freud, quando faz as suas análises a respeito da sexualidade, ele vai, então, mostrar como a gênese da própria perversão, né? dentro dessa estrutura da própria psicanálise, dentro da própria estrutura psíquica da condição humana. Perfeito. Né? Então, a gente poderia, de um certo modo, revisitar essas questões quando ele vai falar, por exemplo, na questão de Édipo e na questão de como esse desejo pela mãe, o que ele tem que ser sufocado por conta do pai, por conta que isso não pode se exercer, e como isso, em alguns casos, vai se desdobrar numa certa
perversão, vamos dizer, Perfeito. em todos os sujeitos. Quer dizer, isso faz uma leitura mais psicológica, psicanalítica, de como se gesta na própria pessoa. Eu, como filósofo, eu puxo já para uma dimensão filosófica de uma Perfeito. interpretação da própria condição da perversão. Por isso que eu colocava que há certos elementos da sociedade que precisam ser realmente corrompidos e alterados, né? Então, por exemplo, precisam ser pervertidos de um certo modo. Então a gente vai olhar essa característica da palavra perversão não apenas como uma questão negativa, mas também como uma questão desconstrutiva, destrutiva de certos caminhos que precisam ser alterados. Então, professor, eu posso dizer que a ciência tem um caráter de perversão? Porque ela perverte, faz então, a mudança. quando Einstein, por exemplo, traz toda a perspectiva da ciência, toda a perspectiva a teoria da relatividade, teoria por exemplo, da relatividade, perverte uma ordem a ordem estabelecida na ciência naquele momento. Exatamente. Claro, que dentro de um contexto, por exemplo, se a gente for analisar o contexto da sexualidade, a questão da perversão, então, por exemplo, se achava que a masturbação eram pervertidos quem realizava masturbação, por exemplo. Então, ao longo do tempo, se perverteu também essa ideia e hoje não se pensa mais assim. Como se também tinham os pervertidos, os homossexuais eram tidos como pervertidos. Então, hoje, depois de uma série de questões, a gente redefiniu essa ideia. Perfeito. Então, a ideia de perversão, ela também está associada a uma ideia de certo e do errado. Quer dizer, que como esse certo e errado também ao longo do tempo vai sendo alterado, então a ideia de perversão também vai sendo redefinida. Então, nós podemos agora fazer uma breve analogia para entender um pouquinho, e é algo que impacta muito a sociedade, que é a questão da religião no seio da sociedade. A religião, de alguma forma, tem o seu caráter agregador, né? O caráter direcionador, muitas vezes, mas, em alguns momentos, cria uma perversão que atende a um status quo de um determinado grupo, ou não, professor? Pronto, perfeito. Então, por exemplo, se a gente pensar a religião no seu sentido latino também, né? Na sua origem latina de religare, quer dizer, eu estou religado com uma outra essência, uma essência transcendental, por exemplo, que transcenda a dimensão física dos interesses e dos gozos físicos, e a gente parte para uma dimensão transcendental. Certo. Se a religião ela nos coloca ligado a essa outra essência, quer dizer, quando hoje nós temos religiões que estão, na verdade, cultuando os bens materiais e a religião, na verdade, por trás delas é um interesse econômico, há uma perversão do sentido maior que deveria ter nas religiões. Então, até o próprio resgate da ideia do próprio cristianismo mesmo, como a gente tem visto, né? Perfeito. Cristo, então, por exemplo, era aquele que não tinha uma pedra sobre a qual repousar a cabeça, e ele mesmo diz que aqueles que querem me seguir, deixem as coisas de lado e venham me seguir. Então, quando a gente vê um contexto religioso indo exatamente o contrário, no sentido até de que nós temos pastores milionários, Por né? sinal, esse detalhe que eu queria frisar, eu também aqui falando detalhe que recentemente, conversando com o deputado João Paulo Lima e Silva, ele destacou uma matéria que traz, eu estou até levantando aqui esse dado, vamos colocar aí no podcast para que quem possa nos acompanhar, verificar grandes fortunas de pessoas ligadas a entidades religiosas, né? Religiões evangélicas, cristãs, que acumulam aí grandes fortunas. A gente vai colocar o dado aí no podcast, para que o nosso ouvinte possa acompanhar. A gente sempre coloca aqui no meio, depois, porque aqui é ao vivo, mas depois você vai ter aqui, ó, bem nesse lugarzinho aqui, vai aparecer uma tabelinha e você vai ver aí as grandes fortunas. Começa por Edir Macedo, né? Que é uma fortuna Hoje assim, a gente fala bilionária. dos evangélicos, né? Os novos evangélicos, né? Que a gente não pode colocar os evangélicos todos dentro Não, do mesmo de contexto, forma tem alguma. diferença. Mas a Igreja Católica, durante muitos, acumulou grandes riquezas, grandes fortunas também dentro de uma lógica com que certeza. hoje, até o próprio Papa Francisco, né? Até a própria escolha do nome Francisco, já foi para tentar redefinir isso, né? Então ele Se até nós colocamos, então, eu vou fazer até uma correção e até justiça, estamos colocando essa relação com pessoas que têm grandes fortunas das igrejas evangélicas, também a Igreja Católica acumulou uma grande fortuna e ainda é detentora de uma grande fortuna no mundo. Exatamente. Né? Então, isso seria uma perversão do sentido maior de religião, que seria exatamente o zelo pelo amor, né? Pelo amor ao próximo. Então, a gente pode destacar a ideia de perversão nesse sentido, mas pode também situar ela dentro de uma perspectiva de uma pessoa, né?
que perverte a sua relação com o outro e usa da perversidade associada a um gozo pelo mal do outro. Perfeito. Então, isso é o sentido mais comum que se utiliza da ideia da perversão, né? Quer dizer, uma pessoa perversa é aquela que, de uma maneira, às vezes, muito sutil, o perverso, às vezes, ele usa de uma sutileza, seja no trabalho, principalmente se ele tem poder, né? Ele maquina muito as coisas, ele então, maquina né? para exercitar, ele tem prazer em ver a dor do outro, a dor objetal do outro. Nesse sentido, a gente está falando já de uma abordagem mais patológica, seria mais na área da psicanálise ou da psicologia. Né? Isso, da área da psicologia, quer dizer, aquela pessoa, por exemplo, que até na dimensão sexual, né? Um pervertido, por exemplo, que ele precisa violar sexualmente alguém, por exemplo, realizar um ato de violência para sentir prazer, ou então a pedofilia, são contextos de perversão não aceitos, né? Só para passar alguns dados, claro, a Igreja Católica tem uma imensa fortuna, a gente não tem esse número aqui, mas tem com certeza, né? Mas você falou muito bem, a Igreja Católica vem fazendo um trabalho para se desligar um pouco, né, desse momento histórico, né, do que fez grandes fortunas ao redor do mundo, mas também existem as grandes fortunas, falando de Brasil particularmente. Aí, primeiro colocado, o pastor de Macedo, segundo aqui a fonte, né, vamos citar essa fonte aqui, que é a Wikipédia, traz uma tabela com os 5 mais ricos, né? Isso aí é a fortuna pessoal, 950 milhões de dólares. O segundo colocado, o primeiro é de Macedo, o segundo é o Valdemiro Santiago, que tem uma fortuna de 440 milhões de dólares. O Silas Malafaia, terceiro colocado, com 150 milhões de dólares. O R.R. Soares, com 125 milhões de dólares. E o mais pobrezinho aqui, de todos eles, o Estevan e Sônia Hernandes, que somam aí 65 milhões de dólares. O seu nome está aqui em que posição aqui para colocar? Quem dera. O filósofo ganha muito dinheiro. Só perde para os policiais. Daqui a pouco vamos falar com essa categoria maravilhosa. Eu acho que a gente coloca a riqueza numa outra perspectiva, né? A riqueza do conhecimento. Se pretende ir atrás dela, né? Sócrates já dizia, sou o homem, sei que nada sei, mas a minha diferença em relação aos outros é que eu tenho consciência da minha ignorância e vou atrás do saber. Em outra época você seria queimado, como foi São Lourenço, né? São Porque Lourenço. São Lourenço fez essa piada para a igreja e foi queimado, né? Pediram a ele qual o maior bem que ele tinha, né? Que a igreja teria. Até ele trouxe as pessoas e mostrou que o maior bem que a igreja tinha eram as pessoas que queimaram ele na grelha. Exatamente, São Lourenço. Muito bem. Perversão. Então, a gente pode, no sentido histórico da humanidade, a gente caminha pela a história recente da humanidade, a gente pode entender alguns momentos que a perversão se tornou algo coletivo, algo nacional. Isso é uma outra questão muito importante. Quer dizer, então nós temos uma perversão dentro de uma esfera particular, vamos dizer assim, numa microsfera, que são aquelas pessoas que exercitam a sua perversidade, seja no contexto familiar, sendo perverso às vezes com o seu cônjuge ou com ou com seus filhos, ou com as pessoas da sua relação, ou uma pessoa na microsfera do trabalho sendo perversa com seus subalternos, ou enfim, aquelas pessoas do qual ele detém poder. Então, dentro dessa microsfera, ele exercita a sua perversidade como uma espécie de regozijo por sentir o outro sendo subjugado. Mas a gente pode também ter uma perspectiva macro, social, ou seja, uma cultura que acaba também se pervertendo e acaba exercitando o mal para com aqueles que ela deveria zelar, por exemplo. Então, quando uma cultura ela oprime um certo grupo social, quando ela tira poder de um certo grupo. Perfeito. Então, por exemplo, a gente pode ter certos governantes que se regozijam quando vêm, por exemplo, seus irmãos, mas que pensam de maneira diferente. Sofrendo. Né? Então, ou então um grupo de uma certa classe social que vê a outra sendo subjugada. Então, há uma perversão desses grupos. Por exemplo, a burguesia acaba tendo um sentido pervertido nela quando ela vê as classes subalternas sendo cada vez mais subjugadas. Então, há um regozijo coletivo em ver essas classes não ocupando os mesmos espaços. Que foi muito do que a gente teve no Brasil quando no aeroporto está ali do lado a lado o empregado e o empregador. Então, quando se retira a possibilidade dessas pessoas de novo de frequentar os mesmos espaços, a gente pode dizer que é uma perversão coletiva no sentido que ela vê o outro voltando a uma condição de subserviência. Então, ela se perverte dentro desse contexto. Então, claro, por trás de todas essas questões, tem uma outra pergunta, que pode ser um outro podcast, que é a gente perguntar por que do mal?
Por que o mal entre nós, né? Então, por que se nos tornamos perversos? Por que escolhemos a perversidade? Eu tenho uma linha de interpretação que ela é baseada no próprio alargar do egoísmo. Né? A indiferença e o egoísmo, quando nós estamos dentro de uma esfera egoísta, nós temos prazer na solidão do funcionamento do próprio egoísmo. Quer dizer, nós não temos prazer na partilha, na troca, na comunhão, na alegria que é estar junto. Isso é desconhecido para quem está no egoísmo. A pessoa que está no egoísmo, ela é alheia a esse enriquecimento que é estar com o outro. Então, ela caminha num sentido que ela usa o outro, ela explora o outro, ela sente prazer nessa... Então, por exemplo, uma relação sexual em que o outro é um objeto, usado como objeto, ela tem um prazer, mas um prazer muito baseado na própria destruição e na anulação do outro, no aniquilamento do outro, que desconhece um prazer que é dado quando há uma comunhão e uma coletiva, relação sexual como troca mútua, de duas pessoas que estão em simetria. Quer dizer, quando nós pensamos, por exemplo, um adulto que sente um prazer por uma criança, isso é uma relação não simétrica. Que tem dimensões de poder completamente diferentes e que ele sente prazer exatamente não com o seu par, mas com alguém que está abaixo dele. E isso causando todos os impactos e todas as dores e todas as mazelas que causa para uma criança, por exemplo. E estamos falando mais uma vez de um tipo de perversão. Né? Então, esse tipo de perversão, quer dizer, ele está dentro de um contexto onde ele não está se relacionando com outro alguém que é par dele, mas com alguém que tem um nível de inferioridade, ou seja, quase como um objeto para ser subjugado. Ele está dentro de uma esfera egóica, fechado no seu egoísmo, encapsulado dentro desse egoísmo, e o prazer dele também está dentro disso. Quando nós conseguimos entrar numa outra dimensão da condição humana, onde agora nós vamos inaugurar o fato de que nós temos uma alegria, um prazer, uma pujança e um enriquecimento na troca e na partilha com o outro, né? Esse prazer egoísta vai deixando de ter sentido. Nós vamos inaugurando um outro contexto para o nosso viver, né? Quando nós falamos, então, dessa condição, né, individual, né, de egoísmo, de de usar as pessoas para serem subjugadas, quando temos pessoas assim que assumem posições de liderança, seja no mundo educacional, corporativo ou no cenário político, nós passamos a ter problema, porque essa pessoa transfere para a sua atividade, para a coletividade, aquilo que ela faz naquele pensamento que ela tem no seu particular, no seu individual, ou não. Sim, exatamente, é total. Quer dizer, então, por exemplo, quando a gente está dentro de uma empresa ou dentro de uma organização... ou uma comunidade. Ou uma sociedade que tem os seus dirigentes que podem ter esse tipo de adoecimento. E elas vão implantar, vão fazer uma cultura desse tipo de compreensão, né? Então, elas vão promulgar esse tipo de funcionamento, esse tipo de caminho. A ideia do afastamento, a ideia de separar as pessoas por opções diferentes, por cores diferentes, por ideologias. E, na verdade, são pessoas, são seres humanos. Do ponto de vista social, devem ser tratadas como iguais e não são. Então, por isso que a sociedade ela deve estar sempre zelando por si mesma para não decair nesse tipo de armadilha. Entender, então, esse conceito passa a ser muito importante. Por isso, nosso papel aqui com o Sandro é exatamente isso. Hoje é fazer um pouco desse entendimento. A gente vai continuar falando muito sobre isso. Eu acho que o assunto desdobra diversos outros assuntos, mas é importante o entendimento dessa questão de ser ou não egoísta, de ser ou não perverso, mas entender o que desdobramento pode levar na nossa vida. Então, a perversidade, eu vejo muito por dentro dessa perspectiva, né, que a pessoa é isolada e fechada dentro do seu próprio universo, usando e ao ponto de que nessa solidão ela acaba criando uma própria patologia, porque essa solidão ela perverte também o próprio sentido da humanidade, porque a humanidade se dá na comunhão e na troca, nós somos humanos nas relações. E aí, isso eu acho que é um tema nosso, futuro, bem breve, semana. Já espere, toda terça-feira, você espere aí, aqui ao vivo, na Rádio WebPE, esse encontro sobre filosofia, sobre ética, com o professor Sandro Saião, mas também, às 22 horas, no programa, você vai repetir essa dose, programa gravado, e nos nossos canais, canal Flávio Félix, canal Rádio WebPE, nos dois canais você vai encontrar aí os podcasts trazendo esse assunto com detalhe, com os infográficos, com os dados. O que a gente for falando aqui, a gente vai colocar os dados para você aí poder apreciar. Para a gente fechar, a gente tem pouco tempo um bate-papo assim geral, sobre o assunto, abrir essa discussão.
há autores que dão conta de alguns aspectos com relação à perversidade. Você destacou alguns, né? E aí, normalmente, fala-se que a pessoa é perversa, é manipuladora, impulsiva, sedutora e se sente superior, como você destacou. Então, não é que todo mundo que tem uma característica destas, né, seja uma pessoa que se acha superior, talvez seja uma pessoa de autoestima muito grande, não é que seja perverso, mas é importante analisar a conjuntura. Pedir sempre, é claro, a opinião de profissionais especializados na área para entender comportamento, mas se você destacou, conhece alguém assim ou se sente desse jeito, é bom pensar um pouco sobre a humanidade. E é importante a gente né? se perguntar como nós estamos cultuando pessoas perversas. Perfeito, nós estamos num perfeito, tempo perfeito. que está estimulando a perversidade, porque está Exatamente. estimulando o egoísmo. Como há famílias, há contextos familiares que criam ditadores e perversos. Por quê? Perfeito. Porque não ensinam os seus filhos a dividir, a compartilhar, a se preocupar, a se colocar no lugar do outro, a ter empatia, né? Ou seja, são famílias que cultuam, se está bom para ti, está bom para o mundo. E isso é o germe da perversidade. Muito bem. Falei com ele, professor Sandro Saião, a gente está encerrando aqui esse bate-papo de hoje. Você vai ter aí esses 10 ou 12 minutos de bate-papo muito importante, inteligente, mas tem temas aí que a gente vai desdobrar. Você também pode sugerir alguma coisa, entrar no canal, sugerir temas correlatos para que a gente possa tratar aqui. Sandro, forte abraço, muito obrigado. Um Você já agradecimento ficou todo meu. super intelectual. Não, Nossa, agora parecia eu para senti um compor o impacto personagem. grande figura, grande professor, um orientador maravilhoso. A gente continua daqui a pouco um bate-papo sobre filosofia, ética, muita coisa bacana. A gente volta já já. Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Na Rádio Web UPE, 14 horas e 26 minutos. Estamos apresentando UPE Negócios. Todo mundo tá ligado. Todo mundo tá ouvindo. Rádio Web UPE. Olá pessoal, eu sou Tereza Nogueira, delegada da mulher aqui em Recife. Quero dizer que estou também conectada à Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Um beijo no coração de todo mundo. Rádio Web UPE, essa sim é boa. É selfie em casa, na facu, na balada, com os amigos, pôr do sol e na estrada. Eu me amo. Se você se ama tanto assim, proteja-se. Tome as 3 doses da vacina contra a hepatite B. Não compartilhe objetos pessoais, seringas, agulhas de tatuagem, alicates de unha e use sempre camisinha. Vacina de 3 doses hepatite B. Eu me amo, eu me cuido, eu tomo a vacina. Procure uma unidade de saúde e proteja-se. Ministério da Saúde é o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Grupo de conversação em inglês. Fale inglês e aumente sua empregabilidade. Turmas para iniciantes. Telefone 3037 4325. Rádio Web UPE. Aqui é sintonia. É conhecimento. É UPE. Na Rádio Web UPE, 14 horas e 28 minutos. Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, bem-vindo ao programa UPE Negócio. Acabamos de falar com você aqui, com o Sandro Saião, sobre um assunto muito importante, que é perversão. Você é perverso, porque as pessoas perversas entendem que há, em algum lugar que você habite, você transite, algum sentimento de perversão. É bom tratar, é bom cuidar, é bom entender isso e muito mais ainda, não nutrir esse tipo de ambiente. Entender essa situação é muito importante. Abrimos hoje um diálogo muito importante para a gente começar a falar sobre o assunto humanidade, se humanizar, voltar ao humano, se reencontrar, como ele diz sempre aqui, meu grande guru. Já escolhi você como meu grande guru. Não é só o guru dele, não. É o grande guru para a gente trazer aqui esse tipo de assunto, esse tipo de bate-papo. Vamos falar um pouquinho mais sobre... o negócio. A gente tem, já foi Tiago, nós temos gestão de projetos, né? Não? Foi? Então, gestão de projeto. Ontem não teve, né? Então, gestão de projeto vai hoje. Muito bem, daqui a pouco a gente vai entrar com gestão de projeto, mas vamos falar um pouquinho com o Sandro Saião, falar sobre os projetos, o que acontece hoje com ele no trabalho que ele vem fazendo aí dentro da universidade. Sandro, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. Vamos desdobrar aí alguns assuntos hoje. Pois estávamos falando sobre perversidade, né? Então, que esse tema tão interessante, fica aí com o convite ao podcast para que as pessoas acessem. Começar a iniciar essa grande conversa. Né? Esse nosso novo desafio aí de uma maneira mais rápida também propor uma reflexão para as pessoas, né? E por trás disso tem a nossa atividade dentro da universidade, né? Como produtores do conhecimento, construtores do saber, né?
Então aí a gente está aí com o Fred novamente aqui, para a gente poder desdobrar mais um pouco dessa dinâmica de trabalho que a gente vem desenvolvendo no Virtus, né, que é um grupo de pesquisa em defesa social, segurança pública e direitos humanos, quer dizer, associando essas perspectivas aí da próprio trabalho da polícia, principalmente do trabalho da polícia, né? E que a gente falou semana passada um pouco dele, é um trabalho que com certeza vai ter, falei isso para Fred, repito, mas Fred, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. E a gente que agradece vocês estarem por aqui, né? E o trabalho que o Fred vem desenvolvendo no projeto dele de mestrado, aí orientado por Sandro Saião, com certeza não vai desdobrar apenas na polícia, vai desdobrar aí em muitas organizações, acho que no Brasil, né? A gente vive um momento muito difícil com relação a essas questões e precisa tratá-las realmente, entendê-las. E é um trabalho que vai ter uma repercussão assim enorme. E a gente tem a primazia de tê-los aqui para conversar sobre ele um pouco mais, antes que ele seja aí publicado e se torne... Vocês vão ficar muito famosos, né? Não vão querer mais vir aqui na Rádio Web UPE. Vamos falar um pouco como é que anda, como é que está o trabalho, o que aconteceu essa semana, quais são os desdobramentos que vocês têm aí para trazer. Eu acho que dentro dessa perspectiva, e o Fred pode desdobrar mais, porque é exatamente a dissertação dele, que é esse revisitar do sentido que está por trás e que norteia o trabalho policial, né? E esse sentido se mostrando próximo, muito próximo, do sentido dos direitos humanos, né? Embora as narrativas queiram colocar como algo contrário, do contrário. E nós vamos mostrar exatamente como o sentido, e esse é o trabalho do Fred, né? Mas exatamente como o sentido do agir policial e o sentido dos direitos humanos é o mesmo, que é a salvaguarda da vida. Exatamente. Né? Embora as narrativas tentem colocar... Porque essas narrativas se constroem e elas são úteis exatamente para quem quer cometer atos ilícitos, né? Sim. Porque quando nos separam, elas nos desmobilizam. Sim. Então, a gente está querendo exatamente retomar esse laço. E, então, a gente trabalha muito dentro da perspectiva do Sêneca, né? Do filósofo estoico Sêneca, que dizia uma coisa: não há ventos favoráveis a quem não sabe a que porto se dirige. Essa frase do latim, ignorem importa o petato nulo seus ventos, olha, sou chique. Então, muito bonito. Então, o Sêneca dizia... Eu vou tentar falar isso daqui uns 3 programas, a gente vai tentar falar isso. Então, ele dizia, né, não há ventos favoráveis a quem não sabe a que porto se dirige. Ele é uma frase, um chamado para a retomada de sentido. E quando a própria polícia, ou como qualquer grupo, por exemplo, um professor, quando ele perde o sentido sobre o qual ele deve trabalhar na educação, ele começa a fazer outra coisa que não seja educação. É verdade. Quando a polícia também ou o médico se perde do sentido do que é fazer medicina, acaba daqui a pouco decaindo em curandeirismo e por aí vai. Mas a polícia, então, precisa revisitar o seu sentido, porque se esse sentido não estiver claro, ela se perverte também desse sentido e acaba aceitando nela mesma talvez coisas do qual ela deveria lutar ao contrário. Com certeza. Exatamente. A gente vê isso, para mim, é bem claro com relação, inclusive, aos números, né? Como a gente discutiu da... Tá passando entrevistado, assim, em época de eleição, não é de política. Pra ver se pega bem. Ficou assim, a galera é concorrência, né? 2 emissoras chegando aí. Vai ser assim, né? Com o lançamento desse trabalho que vai revolucionar muita coisa, realmente. Então, o trabalho é justamente esse, né? O revisitar do sentido da polícia e... A gente vai trazer isso numa perspectiva filosófica e prática, né? Eu trabalho essa união nossa aí, a minha com o Sandro. É justamente a gente ver esse reflexo, inclusive, no dia a dia e os dados que a gente, inclusive, discutiu na semana passada. Verdade. Né? Então, quando o que é uma pessoa... uma desorientada, né? Que é a pessoa que perde o sentido. Como o Sandro falou, ela perde a direção, começa a não fazer o que é fundamental, o que é a proposta maior dessa pessoa. A sua missão, vamos dizer assim. Porque né? vão soprar diversos ventos e você não sabe para onde vai, e você vai seguir o vento que vier numa direção até antagônica aos seus valores, né? Isso, e imagine que aí a polícia é composta por pessoas, né? Seres humanos, que isso provoca não só institucional, como na pessoa um desnorteamento, né? Então, você vê que o número de policiais adoecidos, por exemplo, né? Por falta... E a gente tem números como 60%, chega a 70% dos policiais têm problemas com relação à orientação
do superior, né? Da instituição, como no procedimento do dia a dia, no procedimento de como abordar, de como lidar. Então, imagina se você não tem uma orientação básica de uma abordagem. Né? Então, isso está na pesquisa, no Fórum Nacional de Segurança Pública. Então, você vê que aí ele começa a agir de forma que não está de acordo com a salvaguarda da vida, que é a principal função. O Fred, essa orientação policial. que você destaca é a orientação do superior com relação ao seu subordinado na atividade policial? É essa a orientação? Então, a pesquisa, ela diz com relação à instituição no procedimento do policial no seu dia a dia. Perfeito. Né? Então, chega a 70% de reclamação Nossa. de não ter diretrizes de como agir. Né? E aí a gente volta para revisitar o sentido, né? Qual a origem, né? Qual o sentido da polícia originalmente? É salvaguarda da vida. Né? E aí a gente vê, né, como é que é. Imagina você ser responsável por salvaguardar a vida e ser responsável por 11% de todas as mortes violentas no país. Isso é contraditório, Você né? vê Chega a ser uma contradição, né? Essa questão da retomada de sentido, então, primeiro eu acho que a gente deveria destacar o fato de como Pernambuco e o trabalho policial aqui realizado no estado de Pernambuco tem um diferencial por conta da própria preocupação dos policiais e dos seus gestores em superar esse quadro, que é esse quadro nacional, né? Diferente, talvez, se nós estivéssemos no Rio de Janeiro, por exemplo, talvez a orientação seria ir para um outro caminho que não seja esse caminho de discussão, de resgate dentro dessa perspectiva. Então, tu vê, isso já mostra um trabalho diferenciado aqui, né? Então, o Fred, inclusive, tem dados, né, de como essas diligências que são feitas, né, sem dar um único disparo, e tem sucesso, que mostram já a inteligência de uma polícia dentro de um outro cenário. Esse é um dado que a gente deve já, nesse momento, e antes de esperar até a conclusão do trabalho, a comemorar, né? Porque é muito bacana. Já ouvi isso, já demonstra claramente a praticidade. Eu tenho muito cuidado, porque como as narrativas também colocaram a universidade contra a polícia, como se nós estivéssemos só fazendo críticas, né? A ideia aqui é fazer uma crítica construtiva, dar os laços e dar os braços para que a gente possa disso tirar coisas proveitosas em todas as perspectivas, né? E, por exemplo, Michel Foucault escreve um livro que chama Em Defesa da Sociedade. Em Defesa da Sociedade, ele analisa aqueles que foram os defensores da sociedade e que se tornaram seus piores algozes. Todos aqueles que particularmente ou individualmente assumiram para si a tarefa de salvar a humanidade ou se tornaram seus piores algozes. Napoleão, Hitler, todos eles tinham na sua fala a ideia de salvação. Vamos salvar. E isso vai ter que ser profundamente mexido no caso. Por quê? Porque nós não nos salvamos uns aos outros, nós nos salvamos em comunhão, juntos. Isso bate um pouco com aquela ideia da censura, né? De que a gente está vivendo hoje, os artistas, os intelectuais, as pessoas que produzem cultura, conhecimento no Brasil, estão sofrendo muito, né, no Brasil hoje em relação a essa questão de censura. E dizem que a censura é aquele tipo de coisa que queima os livros, chegaram a queimar muitos livros na humanidade, a gente sabe disso, né? O nazismo, por exemplo, é uma prova clara disso. E depois eles passam a queimar os autores, né? Isso eu acho que é uma perspectiva que a gente está provocando. Vamos ver até quando a gente pode dar esse braço, né, com a polícia. Mas tu vê, nós precisamos da autonomia das instituições. Perfeito. Né? Porque quando a gente não tem a autonomia das instituições, as instituições acabam sendo usadas por um contexto político. Sim. Então, a polícia precisa ter as suas bases sólidas no seu trabalho e não ficar ao léu das deliberações políticas, embora a política vai se exercitar através do legislativo, por exemplo, e vai construir leis e vai, enfim, né? Mas ela não pode ficar ao léu, então, como aconteceu em outros momentos. Então, por exemplo, quando a dimensão da censura, a queima de livros, e às vezes foram feitos exatamente utilizando as forças militares que se tinham. Então, por exemplo, eu não sou contra os militares, de forma alguma, porque os militares zelam pelo nosso território, pelas nossas nossas fronteiras, defesa, né? São as nossas defesas, né? Então a gente, num contexto, infelizmente o mundo aí é um contexto de fronteira. Exato. Então a gente precisa de pessoas que zelem pelas nossas fronteiras por conta do tráfico de e muitas outras tipos, coisas, né? Que você poderia mas
pode se perverter essa relação. Aí entra a tra- perversão. E né? aí a perversão vai colocar aqueles que deveriam zelar por nós contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Quer dizer, Muito então, daqui bem. a pouco... Tanto é que a ONU, ela vai para cima dos países que colocam as suas forças, quer dizer, colocam seus exércitos a matar a sua própria população. Primeiro eu queria corrigir um dado, né? À vontade. Quando o Sandro falou, né, da situação de Pernambuco, realmente a gente tem números inéditos. Sim. Assim, a gente tem, eu falei de 86 operações de repressão qualificada, que a gente falou de planejamento operacional, de inteligência e tal, e aproximadamente 650 presos. E o número de policiais que foram alocados para isso foi que eu errei no número. Né? Tudo bem. Foram quase 5.500. Imagine, a gente tem quase 5.500 homens envolvidos em operações e não ter disparado. Não, aí torna-se ainda mais interessante, né? O resultado das operações, né? Entende? Então, aí eu queria só corrigir essa informação. E aí, a questão dos militares, né, e da política, como o Sandro está falando, o Zaverucci, inclusive, ele tem um livro que fala sobre a Polícia Civil de Pernambuco, e ele fala exatamente essa questão da dissociação. Você não consegue hoje dissociar polícia de política. Então, se você continua sendo como um braço do Poder Executivo, Perfeito, né, perfeito. o agir policial muda há 4 anos. Exatamente. E aí entra, vai para o intervalo agora, mas só para falar uma lembrança, de segunda-feira, estivemos com o Tiago Santos aqui, que é o nosso comentarista e analista político, ele falava aqui da importância, né, de falarmos, né, do poder legislativo. E quando elegermos os nossos candidatos, darmos muita atenção ao poder legislativo, né? Eu gosto muito da perspectiva da autonomia das instituições. Perfeito. Então, por exemplo, o Ministério Público, a Polícia Federal... Isso. Quer dizer, então, eu acho um absurdo quando um governante vai e tira um delegado, bota o delegado... Faz dele, né? Quer dizer, a própria polícia deveria gestar isso. A gente vai para o intervalo e a gente volta já com esse tema. Isso, vamos então entrar... O Hélio está me corrigindo aí, vamos entrar com ontem, a gente teve um probleminha técnico, não entrou a coluna do Zé Elias, que é uma coluna de projeto muito bacana, importante, vamos entrar com ele então. Você que está aí ligado e que tem uma empresa, que tem um projeto, que trabalha em outra empresa, mas quer dinamizar, que quer inovar dentro do seu aspecto funcional, é imperdível falar com ele, eu vi toda semana aqui. Zé Elias, boa tarde. Olá Flávio, olá amigos da rádio WebPE. Olha, uma das coisas mais comuns para quem atua na área de gestão de projetos é o que nós chamamos de reunião, né? E reunião é uma coisa até constante, algumas pessoas reclamam do excesso, etc. Mas eu não gostaria de falar sobre reunião nesse momento, mas na verdade sobre o registro da reunião. A coisa mais comum, ou a ferramenta, a documentação mais comum que é utilizada é a ata, né? Ou seja, você formula aquela ata do projeto em que você vai colocar ali as suas devidas informações. Então é importante você não colocar tudo na ata, né? Não é para você sair tudo que foi dito e escrever na ata, mas na verdade a ata ela tem que ter quais são os planos de ação que foram definidos, quem são os responsáveis por realizar esse plano de ação e possíveis prazos. Elias, às vezes a equipe não tem prazo, às vezes não tem como na reunião definir um prazo e sair da reunião com prazo. Ok, defina um prazo para o prazo, mas algum prazo tem que sair dessa reunião. E aí vem a questão, ok, como é que fica a gestão pós-reunião? Normalmente quando se faz ata há um risco grande que é se perder essa ata, né? Claro que as boas práticas trazem que você deve, além de fazer a ata, você deve compartilhar depois essa ata para as pessoas que estavam envolvidas nessa reunião, para que todos possam estar devidamente cientes. Mas uma ferramenta que eu gostaria de trazer, que eu acho bastante interessante, é a chamada Trello. Eu já falei dela aqui em outras oportunidades, mas é o Trello com 2 L's. É um site que você consegue acessar, ou um aplicativo que você também pode baixar para o seu smartphone, em que você tem de forma gratuita uma ferramenta que pode ajudar você na reunião. Então, o que é o Trello? Ou seja, o site é trello.com, Trello com 2 L's, Trello.com, e nesse site você tem condição de colocar algumas aplicações e alguns como se fossem post-its online em que você coloca uma série de informações.
E uma das formas que você pode colocar é em formato de checklist dentro desse post-it. Então é muito interessante porque dentro da ata de reunião você pode ter os temas, né, comuns dentro das reuniões, e dentro de cada um desses temas você coloca quais são os planos de ação através dos checklists no Trello. E aí com isso, o que você vai realizar? Na próximo encontro, seja daqui a uma semana, 15 dias, um mês, dependendo da periodicidade dessa reunião que você está realizando ou do projeto que você está realizando, você vai fazer a reunião baseada no que tem no Trello. Ou seja, o que foi definido nos nossos últimos encontros. E aí você vai trabalhar em cima do checklist do que foi definido, o que foi feito, o que não foi feito. Pode ser um caminho e uma alternativa para que você possa trabalhar. A Microsoft também lançou uma ferramenta muito semelhante ao Trello que se chama a Microsoft Teams, né? Ou seja, Teams. E esse Microsoft Teams também tem uma plataforma muito semelhante ao Trello, em que você também pode adaptar para esse cenário. Claro, quem conhece já o Trello, quem conhece o Microsoft Teams, sabe que você pode usar para uma série de outros aspectos e uma série de outros formatos. Mas a dica que eu gostaria de trazer hoje é essa. Talvez, e aí é um dos problemas, quando você faz ata, você tem uma dificuldade de versionamento, você tem uma dificuldade de saber o que é que está pendente, ou fica abrindo lá o arquivo de Word, ou você imprime e tenta trazer aquilo para a reunião. E talvez uma ferramenta digital com uma adaptação da sua aplicação, como o Trello ou como o Microsoft Teams, pode ser utilizada e atender perfeitamente. E com outra grande vantagem, como eu falei, você pode ter o Trello no seu celular através de um smartphone, e tendo ele através do seu smartphone de forma gratuita, de onde você estiver, você pode fazer sua reunião ou você pode se atualizar das atividades que estão a serem feitas, ok? Essa é a minha mensagem que eu gostaria de trazer hoje. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão é só entrar em contato através do meu Instagram, Professor José Elias, tudo junto, ok? Um abraço para todos os nossos ouvintes, um abraço, Flávio. Um abraço a vocês, Elias, mais uma vez trazendo aí dicas maravilhosas para quem quer empreender na parte de projeto, mas também para quem quer ampliar suas possibilidades de negócio na sua própria atividade. Projeto, né? Desenvolver projeto é muito importante até para gerenciar melhor o seu negócio. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso bate-papo com ele, professor Sandro Sayão, nosso mestre, nosso guru em ética, cidadania, filosofia, e trouxe aqui um aprendiz dele, uma pessoa maravilhosa, que está com um trabalho fantástico aí, que é o trabalho de conclusão de curso do mestrado dele, e Fred Monteiro Rosa, que é comissário especial de polícia, é mestrando em direitos humanos na UFPE e tem nas mãos um trabalho, com certeza, que vai ajudar muita gente a entender melhor a sua função, a sua atividade, as relações humanas, né, dentro de qualquer corporação, e particularmente a polícia, que vive numa situação difícil, porque enfrenta uma dificuldade muito grande na rua, né? É uma função que requer um preparo muito grande, mas está sendo sempre convidada a entender essa relação com o ser humano. Fred, vamos conversar um pouquinho mais sobre o trabalho, como é que anda, em que fase está, né? E quando vai ser publicado, né? A gente está desenvolvendo esse trabalho, além da minha dissertação, a gente está com o Virtus, né, que é o grupo de pesquisa. O trabalho, vamos dizer assim, tá no meio, né? E está bem encaminhado, né? A gente tem escrito bastante, vamos publicar algumas coisas assim preliminares importante, né? à conclusão da dissertação, que é importante também até para consolidar o trabalho da gente. Né? E você vai partilhando algumas experiências, né? Ouvindo assim alguns comentários e vai até ampliando seus horizontes, né? Isso Então, aí a gente tem produzido, né, com esse tema, com essa temática, e já fizemos o primeiro colóquio, né, a semana retrasada. E aí, assim, a ideia é que no começo do próximo ano a gente lance um livro com essa temática também e promova um evento maior. Perfeito. Né? Então, assim, a ideia é cada vez a gente está evoluindo, né, nesse sentido. E talvez no final do primeiro semestre, começo do segundo, talvez, a gente faça a defesa da dissertação. Né? Então, a gente está finalizando questões bibliográficas, né, com eu e o Sandro, com relação a justamente essa retomada. Acabei de ganhar de presente aqui, Tô vendo aí, ó. Né? Lógica. A lógica do sentido, né? Que é justamente a gente está trabalhando o sentido
na retomada, né, revisitar o Perfeito. sentido da polícia. Uhum. Né? E aí a gente passa por uma questão de segurança em governos totalitários e essa mudança, né, e essa adaptação para um governo democrático. Perfeito. E aí, qual o sentido da polícia num governo Perfeito. democrático? Uhum. Né? E aí a gente busca sempre a questão da salvaguarda da vida e se a polícia está ou não, o quanto que ela está distante do seu sentido, e a gente provocar essa revisita ao sentido da polícia. E Sandro Saião, isso é um trabalho que pode, eu tenho falado muito isso, queria saber sua opinião, pode reverberar, pode ser transferido para outras atividades, né, que estão perdendo muito o seu sentido fundamental. Esse trabalho da retomada de sentido, revisitar o sentido entre nós, né? Ele é extremamente importante. Muito. Veja, a mesma coisa eu sempre falo com os médicos, por exemplo, médicos e enfermeiros. Quando chega alguém num pronto-socorro, alguém baleado num pronto-socorro, Uhum. naquele momento não é momento de julgar a pessoa se ele é bandido, amigo, inimigo, ele é um momento de atender a vida que está em risco. Perfeito. Então, não cabe ao médico ou enfermeiro Fazer o julgamento decidir de valor, naquela né? hora se ele vai embora. Algumas pessoas, embora a gente possa ter o desejo. Entendo. Uhum. O desejo a gente pode ter. Mas não é correto, porque a gente tem instâncias que são responsáveis por fazer o julgamento. Perfeito. Que é o judiciário. Uhum. Claro que, às vezes, quando a gente se perde das funções, né, e a gente começa a perder a credibilidade nas instituições, a gente já começa a se embaralhar todo e assumir coisas que não é da nossa competência. Verdade. Por exemplo, eu sou professor, na minha sala de aula são bem-vindos todos aqueles que quiserem construir o conhecimento. Eu não julgo e não seleciono quem vem. Desde que a pessoa esteja interessada, desde que a pessoa esteja envolvida com aquilo que é a proposta da universidade, que é a construção e a promoção do saber, ela é bem-vinda. Perfeito. Então, se chega num pronto-socorro uma pessoa que está necessitada, que a vida está em perigo, a gente tem que atender, né? Então, isso significa colocar a vida acima de todas, o zelo pela vida acima de todas as questões. Depois, a gente vai decidir as outras coisas. E nesse contexto, cada instituição tem um direcionamento específico. Específico. Tem uma coisa que na França se diz, né? Que na França diz assim, coração quente, cabeça fria. Sim. Porque a gente não pode agir no impulso nem com a cabeça quente. Perfeito. Então, a gente vai ter... Por isso que o judiciário tem todo um protocolo, tem todo um ritual para se distanciar das coisas rápidas e das coisas do frêmito das emoções, que faz com que o nosso olhar fique turvo. Fica. Então, com quando certeza. a gente se entrega para as paixões, quando a gente se entrega para uns pensamentos tortos, quando a gente coloca de lado a sabedoria, quando a gente começa a achar... Por exemplo, ontem até vi uma postura no Facebook, um homem fazendo a defesa do que era ser macho. Aí ele diz assim, eu cuspo no chão, eu faço isso, faço aquilo, faço coisa assim, mas vem cá, isso aí é ser macho ou é ser mal educado? Quer dizer, essa pessoa está com uma visão, né, totalmente distortida, isso é pervertida do que é ser homem. Ou o que é ser macho, no caso, né? Isso aí é um pervertido, na verdade. Uma ideia, então... nós estamos num contexto onde as pessoas estão embaralhando as coisas. Então, Exato. nada mais necessário que a retomada de sentido. Revisitar essa Então, nós condição. sempre batemos na tecla, por exemplo, nesse caso do Virtus, que é o trabalho específico com a segurança pública e defesa social, que é o fato, por exemplo, se tem uma exploração sexual infantil, se tem tráfico de órgãos, se tem trabalho escravo, se tem exploração, violência contra a mulher, quem é que vai junto dos defensores públicos? Vai a polícia. Perfeito. Então, são defensores, né, não para chegar lá e ainda ajudar a bater mais ainda, quer dizer, a corromper mais ainda. Então, e quando a gente revisita esse sentido, né, então, por exemplo, quando a gente vê os índices de alcoolismo, não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro, da polícia com índices de alcoolismo, porque suportam nas suas costas um peso tão grande e acabam buscando em outras coisas... um apoio, né? Um apoio. Procura uma válvula de escape, Uma válvula de né? escape, quer dizer, eu tenho que ser inquebrável, né? Eu tenho que ser de aço, Isso. enquanto eu sou de E não carne. é assim. Isso é um peso muito grande que as pessoas não suportam. Aí elas vão para o álcool, vão para aquilo que amortiza essa sensação, que dilui essa sensação, que é provocada pela própria estrutura. Enquanto ela deveria ser, a nossa força está no coletivo. Eu não posso exigir de uma pessoa a força do coletivo. Então, um bom gestor, ele vai estimular o coletivo. E vai tirar das costas do seu
da figura do singular de um policial, essa coisa que um ser humano não consegue suportar por muito tempo. E eu queria provocar você no seguinte aspecto. Então, nesse sentido, eu posso concluir, se eu estiver errado, você me corrige, que as pessoas, quando são bem informadas de cada papel das instituições, elas começam a exercer um olhar muito mais de cobrança, muito mais inteligente sobre a sociedade, sobre os políticos, sobre os legisladores, sobre as entidades, né, governamentais ou não. Então, eu passo a entender melhor isso. E passo a não valorizar, digamos, pessoas como o popstar. Um ministro, um governador, um presidente, um prefeito, ele não é um super-herói, tampouco ele é um superstar, nem um popstar. Ele está ali para cumprir um trabalho que tem todo um porquê, um sentido, que é o bem-estar de uma determinada coletividade. Se for o município, é o município, o estado é o estado, a nação é a nação. A ausência de sabedoria, a gente paga um preço alto, porque a ignorância nos joga nos abismos. E sabedoria não se lê aqui como formação acadêmica. Não. É o entender desse mundo, é dialogando aqui, você nos ouvindo, conversando, que a gente vai entendendo melhor esse mundo Um que gestor vivemos. que sabe, por exemplo, o trabalho da equipe, a força está na equipe, na inteligência, não está na figura de um só. Sim. Não posso cobrar de um só. Ele vai evitar, por exemplo, que o seu próprio policial, no caso que a gente está falando aqui, tenha um peso tão grande nas suas costas que individualmente não suporte. E ele vai se adoecer as pessoas. A empresa, e agora vamos trazer, tirando um pouco da polícia, vamos trazer isso para o aspecto da empresa privada ou empresa pública, né, onde o gestor ele joga pressão em uma pessoa, ele é uma pessoa que está adoecendo alguém. Né? E se ele coloca responsabilidade nas costas de um e não divide não só a responsabilidade, mas também os bônus, né, ele está sendo injusto. Né? E aí ele pode adoecer alguém por esse tipo de pressão indevida. As pessoas, por exemplo, há pessoas que, certos líderes de empresa que acham que deve usar o cabresto, né, que nem se dizia antigamente, né? E não sabe que nós temos hoje, são colaboradores, pessoas que são colaboradoras e que devem usar suas inteligências, as suas habilidades naquele momento para o crescimento da própria empresa e o seu próprio crescimento. E hoje, porque é muito assunto para a gente falar, vai puxando o outro. Existe a leitura no mundo, né, do produto interno da felicidade, a felicidade de um país. Acho que começou, se não me falha a memória, no Butão, um grande movimento comparativo com relação à felicidade das pessoas. Aquilo que a nação, aquela entidade, está distribuindo em termos do bem viver. Né? Então, é um papel do gestor criar um melhor clima possível para que as pessoas possam ser felizes. Houve uma época muito que se falava que trabalho não é lugar de ser feliz, muito pelo contrário. Não. É o lugar de você ser feliz. Você vai passar, se você reparar, você passa mais para a maior parte do tempo. Perfeito, Fred. Na verdade, é muito mais que 8 horas. Quem trabalha as suas 8 horas, nunca fica 8. Vamos colocar de 10 a 12 horas dedicado ao trabalho, sem pensar no tempo que você está pensando em ir para o trabalho e no tempo voltando. Né? Então, botou o tempo que você dorme, né? Trabalho, seja ele uma instituição pública ou privada, é um lugar das pessoas se realizarem, se entenderem, discutirem assuntos sérios. Né? Acho que o Virtus vem fazendo isso, né? Esse trabalho a gente resgatar, por exemplo, a alegria de ser bem-sucedido naquilo que a gente faz, né? Então, quando se está cumprindo algo alinhado, né, e com os preceitos da justiça, de ser algo correto, para mim isso ainda tem um valor muito grande que tem que ser celebrado. Plenamente. Muito bem. A não ser que a gente jogue a civilidade fora e resolva aí assumir a barbárie como lugar. Mas aí também a gente se degrada enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Mas então, por exemplo, quando tem uma equipe médica que ela chega no sucesso de conseguir restabelecer a saúde nos seus pacientes, isso é algo a ser comemorado. Quando um grupo de professores consegue, com o seu grupo de alunos, né, suplantar a ignorância e consegue dar um novo passo em direção à sabedoria, a um discernimento maior, uma visão melhor, isso é algo a ser celebrado. Então, por falar em celebrar, vamos aproveitar esses poucos minutos aí para dar um forte abraço a todos que fazem o Real Atual Português. Tem muitos amigos lá, portugueses, brasileiros, e receberam agora a acreditação internacional. Né? Na verdade, eles já tiveram há 3 anos atrás e agora conseguiram. E conversando, você falou dessa satisfação, conversando com alguns membros da equipe que fazem parte do Real Atual Português, a felicidade deles é intensa. A dedicação ao trabalho. Como é uma outra coisa do Virtus que a gente quer alargar, quer dizer, a força
a força do alinhada coletivo, do coletivo, alinhada com a inteligência, a força da inteligência, alinhada com a alegria de desempenhar Exatamente. as suas atividades sem a tragédia. É verdade. Porque, por exemplo, claro, às vezes um mal entre nós, às vezes também acaba sendo necessário. Quer dizer, tolir a liberdade de alguém é um mal, porque a liberdade é o nosso bem maior. Sim. Mas às vezes é necessário esse mal para evitar um mal maior. Perfeito. Então, quando a polícia consegue ter esse discernimento, consegue fazer isso, exercitar isso de uma maneira... Isso é algo a ser celebrado. Quer Muito dizer, bem. chega alguém lá, um translocado, que vai matar não sei quantos e consegue Nossa. se despotencializar essa pessoa, e inclusive tentando chamá-la de novo para a lucidez, né? Porque eu acredito que a pessoa, quando está nisso, ela só pode estar entregue à animalidade, então ela não está lúcida, Verdade. ela está na visceralidade do animal. Então, quando a polícia consegue fazer isso, ela tem que ser comemorado, né? Com certeza. Muito bem. Você sabe que o Wesley Amaro também é produtor musical, né? Ele produz algumas músicas. Esse é o maior sucesso dele. Tá vendo? Isso aí significa vocês estão com o tempo esgotado. Meu caro amigo, quero agradecer mais uma vez, Sandro Saião, muito obrigado pelo dia de hoje, pela sua oportunidade de conversar assuntos importantes. E você que perdeu esse bate-papo, às 22 horas tem reprise, mas também no canal da Rádio Web UPE você tem o programa completo. No meu canal, Flávio Félix, você tem aí o nosso podcast, falando de forma resumida. Você é perverso? Vamos ver isso aí, é importante. Fred Monteiro Rosa, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Trabalho maravilhoso, parabéns. A A porta está aberta sempre para você vir para cá. Eu queria até pedir a vocês uma sugestão, ou seja, você poderia comentar. Eu tenho muito interesse de bater um papo sobre armamento, sobre a questão de armar as pessoas. Então, tem uma discussão muito intensa sobre isso, a liberação de armas para as pessoas, e é um assunto que eu gostaria de, no futuro, a gente bater um papo, discutir um pouquinho aí qual a visão, qual o lado positivo, qual o lado negativo, discutir quais são os desdobramentos, os cases mundiais, né? Onde deu certo, onde não deu, para a gente discutir esse assunto que é muito importante. Pode ser? Pode ser. Então pronto. Muito obrigado, mais uma vez. Um abraço aos ouvintes, ao Fred. Hoje deixei o Fred falar pouco, eu sou empolgado, falo muito. Um abraço ao Flávio. Fazer um programa só para o Fred falar. Só para o Fred. E me bota uma tarja na boca. E um grande abraço aos não, ouvintes. Colocar a tarja não, que ele corta. Mas é sempre só bom ficar ouvindo o Sandro falar. Nossa, né? É uma biblioteca assim, digitalizada, com terabytes de memória. Só faltou aquele óculos intelectual para fechar. Deixa eu voltar meu óculos aqui e deixar um grande abraço. A você que nos vê e você que nos ouve, um forte abraço. Muito obrigado pela audiência. Acompanhe nosso canal, subscreva o canal da Rádio Web UPE, também meu canal, para dar sequência ao nosso trabalho. E aí você pode ter acesso a muita coisa boa que a gente fala aqui. Uma boa tarde e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios. Se você tem sugestão ou quer fazer algum comentário sobre o programa que você acabou de ouvir, envie para contato.radioweb@upe.br. Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Todo mundo tá ligado, todo mundo tá ouvindo. Rádio Web UPE. Eu fiz uma transfusão de sangue em 1979. Olha, em 90 eu operei a minha perna. Em 1992 eu fiz o transplante. Antes de 1993, os bancos de sangue não testavam para hepatite C. Se você fez cirurgia antes disso, precisa fazer o teste. A hepatite C é uma doença silenciosa que pode evoluir para um câncer, uma cirrose ou até levar à morte. Procure uma unidade de saúde. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Por ser apenas som e não contar com os truques da imagem, o rádio mexe com a imaginação das pessoas. Além disso, permite ações rápidas quanto à concorrência, datas especiais, períodos do dia a dia e promoções com baixo custo e alta eficiência. Comprove a força da Rádio Web UPE. Anuncie aqui. Rádio Web UPE, ligando você ao seu consumidor. Ligue ou mande sua mensagem por WhatsApp 81 99488 4052 99488 4052. Todo mundo tá ligado, todo mundo tá ouvindo. Rádio Web UPE.
Olá pessoal, eu sou Maria Aparecida Bezerra, professora do curso de enfermagem da Universidade de Pernambuco e estou conectada na Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento. Um abraço para todos. Rádio Web UPE, essa sim é boa! Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Uma rádio da Universidade de Pernambuco. Acesse www.radiowebupe.br. Você acessa, você fica. 6:05. A Rádio Web UPE apresenta Nas Ondas do Conhecimento, um programa que fala de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Apresentação: Aderson Viana. Olá, gente amiga da Rádio Web UPE, está entrando no ar mais um programa Nas Ondas do Conhecimento. Eu sou Aderson Viana, coach educacional, e a partir de agora vamos trazer